Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Existe a presença aqui do Dr. João, de Edna Amorim e de Adriano, de todo o público presente, a pessoa da senhora Marilene. Declaro aberto a 20ª sessão ordinária de acordo com o regimento interno dessa Casa Legislativa Municipal de Parari. Solicito ao segundo secretário Lenildo José da Silva Ribeiro que efetue a chamada nominal dos vereadores desse Poder Legislativo Municipal de Parari. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio de Queiroz Caluete Júnior, eu de José Cavalcante, Francisco de Assis da Silva, Fábio Júnior Ferreira Cavalcante, José Aristeu de Oliveira, José Josenildo dos Santos, Presente. Lenildo José da Silva Ribeiro, presente, Leone Tagino da Silva, presente. Tertuliano Ares de Queiroz. Solicito ao primeiro secretário Tertulino Ares de Queiroz Neto que efetue a leitura da ata anterior, da sessão anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 19ª sessão ordinária da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Parari, Estado da Paraíba, realizado no dia 16 do mês de fevereiro do ano de 2018. Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 18 horas, no recinto da Câmara Municipal de Parari, situado na rua Euclides Alves Caluete, número 143, Parari, Estado da Paraíba, reuniu-se em sessão ordinária os parlamentares Antônio de Queiroz Caluete Júnior, eu de José Cavalcante, Fábio Júnior Ferreira Cavalcante, José Aristeu de Oliveira, José Josenildo dos Santos, Lenildo José da Silva Ribeiro, Leone Tagino da Silva e Tertulino Ares de Queiroz Neto, motivo pelo qual o senhor presidente José Josenildo dos Santos deu em virtude da existência de quórum legal por aberta a 19ª sessão ordinária, procedendo-se em ato subsequente à realização da chamada nominal dos vereadores que, por sua vez, fora realizada pelo segundo secretário Lenildo José da Silva Ribeiro, ocasião em que se constatou a presença dos parlamentares acima descrito e a ausência do vereador Francisco de Assis da Silva. Prosseguindo a sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, notadamente o vereador Tertulino Ares de Queiroz Neto, que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, após o fim da leitura, observando não haver quaisquer impugnações, a mesma fora submetida à votação, tendo sido aprovada a unanimidade dos votos. Na sequência, e prosseguindo com o ato, o senhor presidente deu por aberta a ordem do dia, a qual constava as seguintes matérias. Indicação de número 01 de 2018, de autoria do vereador Leone Tagino da Silva, que indicava a necessidade de o Poder Executivo remeter a esta Casa o projeto de lei que altera o valor do salário mínimo municipal. Uma vez levado ao plenário acerca do conhecimento da matéria, o senhor presidente submeteu o texto à votação. E este resultou aprovado por unanimidade dos votos. Dando continuidade, fora apresentada a indicação número 02 de 2018, de autoria do vereador Tertulino Ares de Queiroz Neto, que propõe a necessidade de o Poder Executivo remeter a esta Casa o projeto de lei que altera o piso do magistério municipal em ato contínuo. O senhor presidente submeteu a já dita indicação à votação e este fora aprovado por unanimidade. Constava ainda em pauta a indicação número 03 de 2018, de autoria do vereador José Josenildo dos Santos, que indicava a necessidade do Poder Executivo realizar, em caráter de urgência, a manutenção da estrada que dá acesso aos municípios de Parari e São João do Cariri. Após a apresentação, o texto fora submetido à votação, ocasião em que restou aprovada a unanimidade dos votos. Dando prosseguimento e abrindo o tema livre, fez o uso da palavra o vereador José Aristeu de Oliveira, com a finalidade de solicitar o motivo da ausência em pauta do projeto de lei número 016 de 2017, cujo texto denominava de secretário-chefe de gabinete o cargo comissionado de chefe de gabinete. Na sequência, o senhor presidente
justificou a situação e relatou que houve a requisição de um parecer do Tribunal de Contas do Estado, TCE, e a Casa Legislativa se encontrava aguardando a devida resposta para, após tal situação, o projeto de regular trâmite. Em ato seguinte, a presidência solicitou que o assessor jurídico, ou seja, o advogado José Maciel Alves, viesse a explicitar o trâmite do referido processo, momento em que este prestou as explicações necessárias. Prosseguindo com o ato, o vereador Antônio de Queiroz Caluete Júnior requeriu, mesmo após as explicações, que o projeto fosse colocado em pauta, mas a presidência determinou o aguardo das respostas por parte do TCE. Ao término destes debates, fez novamente o uso da palavra o vereador e presidente José Josenildo dos Santos, a fim de realizar um pleito verbal, a fim de solicitar ao Poder Executivo informações a respeito da indicação do número 10, 2017, cujo texto trata da regulamentação dos adicionais de insalubridade e noturna aos servidores. Por fim, o senhor presidente, ao observar não houve mais nada a ser tratado, agradeceu a presença de todos, vindo assim a dar o ato por encerrado, o qual, para constar, lavrou-se a presente ata. Após lido a ata, submeto à votação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Requerimento de pesar. Solicito ao primeiro secretário, Terto Aires de Queiroz Neto, que efetue a leitura da matéria. Requerimento de pesado número 01/2018. Requeiro na forma regimental e após ouvir o plenário para que seja consignado em ata dos nossos trabalhos, votos de profundo pesar pela morte da senhora Maria José de Farias Brito, nascida no dia 10 do mês de março, no ano de 1966, e faleceu no dia 28 do mês de fevereiro, no ano de 2018. Solicitando ainda que seja dada ciência deste à família enlutada. Eu peço a todos que fiquem de pé, fazer um minuto de silêncio. A dona Maria José. Conste na ordem do dia, projeto de lei número 1/2018, de autoria do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário, Tertulino Aires de Queiroz Neto, que efetue a leitura do projeto. Dispõe sobre a fixação do salário mínimo municipal e dá outras providências. O prefeito municipal de Parari, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. O salário mínimo municipal será de R$ 954. Artigo 2º. O novo salário mínimo valerá para todos os cargos de qualquer estrutura administrativa municipal vinculada ao salário mínimo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao 1º de janeiro do corrente ano, revogando-se as disposições em contrário. Parari, PB, 28 de fevereiro de 2018.
Depois de ler e discutido, submeto à votação o projeto de lei de número 1/2018. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do número 2/2018, de autoria do Poder Executivo. Eu vou pedir ao doutor João José para dar uma explicação desse projeto. Né, doutor João? Passa a explicação para os vereadores para ficar mais bem informado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, membros da diretora, senhores vereadores, funcionários desta casa, público presente, a todos, boa noite. Boa noite. O projeto de lei de número 2 de 2018, cuja autoria é do Poder Executivo Municipal, regulamenta o reajuste dos profissionais do magistério deste município, a fim de assegurar-lhes o aumento de 6,81% que foi fixado pelo Ministério da Educação no final do ano de 2017. Diz o projeto, artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, em base no caput do artigo 5º da Lei Federal 11.738 de 2008, que é a lei que regulamenta o piso do magistério, ao pagamento do piso salarial nacional ao magistério municipal, reajustado em 6,81%, passando o valor atualizado para R$ 1.841,51 para o exercício de 30 horas aulas semanais, devendo os valores a serem pagos no exercício de 2018. Parágrafo 1º. O piso salarial nacional do magistério será pago retroativamente ao magistério municipal a partir de 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 2º. Eventual diferença salarial do piso nacional do magistério correspondente aos meses subsequentes a janeiro de 2018 será paga durante o exercício corrente. Artigo 2º. As despesas advindas da presente lei serão custeadas com recursos ordinários do orçamento anual. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Como o texto é bem claro, está se dando aumento, através deste projeto, de 6,81% aos servidores do magistério, ou seja, aos professores do município de Parari, onde quem trabalha até 30 horas semanais terá o piso fixado em R$ 1.841,51. No que diz respeito à técnica redacional, eu tenho que o projeto se encontra em plena conformidade. No que diz respeito ao aspecto da constitucionalidade, pelo princípio da simetria, está justamente se adequando a uma norma federal, então, em regra, ele está plenamente constitucional. Eu só faço a ressalva de que, ao meu ver, a princípio, não há a necessidade de ter que ser enviada a esta casa a tabela que regulamenta os valores. Por que eu digo isto? Porque em projetos anteriores, que a Câmara aprovou e, consequentemente, passou a vigorar, o prefeito já dizia no projeto, o autor do projeto, no caso é o prefeito, que a tabela era integrante do mesmo. E neste aqui, ele não faz menção à tabela. Ele informa que está sendo reajustado em 6,81 e que quem trabalha 30 horas semanais, que é o mínimo, terá o valor estipulado em R$ 1.841,51. Se os vereadores tiverem dúvida no que diz respeito aos salários daquelas pessoas que trabalham mais de 30 horas semanais, eu tenho que, ao meu ver, é só, em regra, pegar 6,81 e incidir em cima dos vencimentos atuais. Aí o aumento será aplicado da mesma forma. Contudo, se Vossas Excelências acharem que deve exigir do prefeito a tabela que expõe os valores, eu oriento que esta casa baixe o projeto em diligência,
solicita as informações do executivo para que ele mande a tabela e, com a tabela, onde vai já estipular exato o valor que cada professor poderá receber desde que esteja dentro da tabela, para que no futuro não se tenha dúvida por parte de quem vai ser beneficiado com o projeto, que são os próprios professores. Ao meu ver, não teria essa necessidade, mas se por acaso algum professor questionar quanto é que vai ficar, em termos práticos, é só ele pegar o que ele está recebendo e incidir um aumento de 6,81%. Mas se mesmo assim eles tiverem dúvida e quiserem a tabela, então eu oriento que baixe o projeto em diligência, espeça um ofício requisitando as informações com a tabela, para que na próxima sessão o projeto retorne em pauta. Creio que não vai acarretar prejuízo, porque o projeto informa que, com a vigência da lei, o aumento irá retroagir a janeiro. O que significa dizer o seguinte: quando tiver em termos práticos, vai ter o aumento de 6,81%, e a diferença que corresponde a janeiro e fevereiro vem no contra-cheque explicando que é a diferença retroagindo a 1º de janeiro. Então, em regra, esse adiamento não vai acarretar prejuízo financeiro aos beneficiários, que serão os profissionais do magistério. Se Vossas Excelências tiverem ainda que tem que ter essa tabela para votarem o projeto com a devida segurança, fica a critério de Vossas Excelências adiarem o projeto e seguir essa recomendação. A presidência baixa o projeto de diligência, expede um ofício para a prefeitura na próxima segunda-feira, requisitando que seja enviada a complementação com a tabela, e na próxima sessão vota o projeto normalmente. Se por acaso tiverem dúvida, eu tentarei esclarecer. Não, é bem esclarecido já. Eu acredito que os colegas vereadores já estão bem esclarecidos. Não sei se algum vereador quer saber mais de alguma informação, mas de minha pessoa, eu como presidente, eu acho melhor mais uma segurança, como o senhor bem frisou aí, fazer um ofício segunda-feira e enviar para o prefeito para vir mais bem seguro, tá certo? Não sei, os outros colegas vereadores têm alguma opinião? Bom, acredito que tudo está de acordo. A gente bota o projeto de votação na próxima sessão e eu envio um projeto para o Poder Executivo para que venham. É isso? Então vamos adiantar. Indicação de número 4/2018, de autoria do vereador Tertuários de Queiroz Neto, solicita ao primeiro secretário que efetue a leitura da matéria. O vereador que se subscreve vem diante de Vossas Excelências, com fundamento no artigo 144 do Regimento Interno, pugnar após deliberação em plenário que a Secretaria desta Casa se digne de encaminhar expediente ao Poder Executivo, indicando a necessidade de remeter a este Parlamento projeto de lei que venha regulamentar e assegurar o plano de carreira e remuneração dos profissionais de saúde do município de Parari. Justificativa. Dignos parlamentares, o presente pleito se justifica em razão da necessidade de assegurar, como já dito no texto, mecanismo de ordem jurídica capaz de garantir, de maneira adequada a regulamentação da ascensão dos profissionais de saúde do nosso município, através do respectivo plano de carreira e remuneração, posto que os mesmos prestam com zelo e dedicação serviços essenciais à nossa saúde, razão pela qual solicito que os nobres, após deliberação em plenário, o aprove a fim de o Poder Executivo tomar as medidas necessárias à execução deste pleito. Depois de lhe discutir, submeto à votação
a indicação de número 4/2016. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 16/2017, de autoria do Poder Executivo. Eu não sei, pergunto aqui aos colegas vereadores, que não, como a gente já está diante do projeto, todos, se precisa fazer a leitura da matéria. Eu acredito que nem precisa, que todos já estão cientes do projeto. Alguma opinião dos colegas vereadores? Precisa fazer a leitura? O projeto já... Então, o projeto de lei 16/2017, da autoria do Poder Executivo. Vou colocar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se levantam. Não, o negócio aqui é... Aprovado por unanimidade. Então, aprovado por maioria dos votos. O projeto de número 16/2017, de autoria do Poder Executivo. Não tem mais nada a ser discutido. O tema livre está aberto a cada um dos vereadores que quiser fazer uso da palavra. Tempo de 10 minutos. Fique à vontade. Vou passar a palavra ao doutor João José, para ele dar uma explicação. Passada a ordem do dia, eu só tenho uma explicação para acrescer no que diz respeito ao projeto de lei número 16 de 2017, que Vossas Excelências acabaram de aprovar por maioria de votos. Expor que esta casa recebeu, na última quarta-feira, um pedido de urgência, que, por sua vez, foi devidamente fundamentado pelo prefeito. Na ocasião, ele fez menção, inclusive, às disposições do regimento interno, e o regimento interno desta casa ele é bem claro. Ele expõe que existem 3 tipos de tramitação legislativa, de projeto legislativo, que são a tramitação ordinária, a tramitação prioritária e a tramitação no regime de urgência. E o regimento expõe que, em se tratando do regime de urgência, o projeto, ao chegar nesta casa, o pedido, na verdade, ao chegar nesta casa, ele já pode vir acompanhado do projeto ou o pedido de urgência chegar depois que o projeto está em trâmite. Qualquer que seja a ocasião, a Câmara tem, depois de recebido o projeto, o prazo de 5 dias para fazer a sessão. Se não fizer dentro do quinquídio, o regimento é bem claro e informa que o projeto, por se tratar de autoria do Poder Executivo, já se considerará aprovado, devendo a presidência fazer a devida comunicação no prazo de 48 horas. Ponto. É do conhecimento ainda de Vossas Excelências que o projeto, uma vez aprovado, é encaminhado para a sanção do Poder Executivo e a competente publicação. Esta casa, desde a última legislatura, ela vem passando por uma certa dificuldade em saber se os projetos são ou não sancionados e, se são sancionados, se são publicados. Eu creio que a assessoria da Prefeitura, neste sentido, se o faz, não mantém a informação com o Poder Legislativo e, diante do que resguarda aqui,
em termos práticos, nós sabemos que existe a tendência de o vereador Fábio se licenciar do mandato. Então, assim, eu só peço que o projeto, ao chegar na prefeitura, com a devida sanção e publicação, remetam para esta casa a cópia da publicação, que é para que a casa fique documentada do efeito prático do projeto. Por quê? Porque, Fábio, se for o caso de você efetivamente se licenciar, você só vai poder se licenciar depois de o projeto ser publicado, sancionado e publicado, e ainda você trazer, como diz o regimento interno, um requerimento por escrito. Aí esse requerimento por escrito é lido na próxima sessão pela mesa diretora, para, a partir daí, ser deferida a licença e, por consequência, diante da vaga, da vacância, convocar o suplente imediato. Eu estou fazendo essa ressalva não querendo criticar, longe de mim querer criticar. Mas, ao meu ver, as instituições elas têm que se comunicarem independentemente das proposições de natureza política. O Congresso, quando Michel Temer assumiu a presidência, detinha maioria absoluta. Hoje ele já não detém, mesmo assim, o Congresso mantém a devida comunicação com o Palácio do Planalto. Na Paraíba, Ricardo Coutinho governou o primeiro mandato com a minoria na Assembleia Legislativa, e isso não foi fator impeditivo para que Ricardo mantivesse a comunicação com a Casa de Deputados Pessoa. E é interessante que isso ocorra porque as instituições em si, por serem poderes instituídos pela nossa Constituição, necessitam de ter essa comunicação para que as coisas funcionem de forma adequada. Foi aprovada por unanimidade, no ano de 2017, uma resolução que regulamenta e disciplina as faltas dos vereadores em sessão. Pelo texto que foi aprovado por unanimidade, a mesa diretora o promulgou e encaminhou para que o Poder Executivo fizesse a devida publicação. No mês que foi aprovado, que foi em novembro, foram expedidos 2 ofícios ao Poder Executivo solicitando a cópia do diário que demonstrasse que tinha sido publicada. Passou até o final do ano, não aportou a esta casa a cópia da publicação. Em janeiro não, agora em fevereiro, passado a folha de pagamento, foi solicitado a cópia novamente, e até esta data não se chegou sequer ao menos uma resposta, dizendo se foi ou não publicado. A esse tipo de situação dificulta, além de dificultar a comunicação, dificulta por parte da mesa diretora, especificamente da presidência, em saber se o que está sendo aprovado aqui está tendo a devida validade ou não. Inclusive com projetos que são da própria autoria do Poder Executivo. Nós ainda não tivemos sequer a certeza se foi pelo menos publicado o texto dos projetos de lei, das leis efetivamente, que regulamentam a questão da assistência social. Por quê? Porque se foi publicado, nada chegou aqui. Não, se não for, a Câmara tem direito a fazer. Só que o jornal oficial é lá. Entende? Então, mesmo que a gente o faça, como a gente faz, a gente não deixa de fazer, quando encaminha para ser publicado, a gente não recebe a cópia do diário com a publicação. Pronto. Às vezes que foi pegar lá, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Foi aprovado ano passado uma emenda junto à lei orgânica. E foi preciso ser enviado mais de um ofício para poder a prefeitura remeter a cópia da lei publicada no diário. Esses outros não chegam. Diógenes foi presidente nos últimos 4 anos e todas as sanções foram feitas por ele, porque a prefeitura escoava o prazo, não fazia, o prefeito escoava o prazo, não fazia, aí a gente fazia e encaminhava a cópia para que seja publicado no diário. Eu posso até sugerir que Vossa Excelência, se possível, se for do interesse dos 9, apresentem um projeto de lei que crie o Diário Oficial virtual. Porque aí, uma vez publicado, é disponibilizado no site da Prefeitura, e aí evita que esse trâmite burocrático
de estar tendo que fazer ofício, seja realizado. Porque, por exemplo, o governo da Paraíba tem o diário eletrônico. Todo dia no site da Paraíba está lá o diário do que é feito. Está entendendo? Assim, é só uma forma de facilitar a comunicação entre o executivo e o legislativo. O intuito é tão somente este, porque aí é uma forma de esta casa ter a documentação devidamente arquivada. Porque é o seguinte, hoje está aqui, tem a gestão, em 2020 tem outra eleição, gestão muda, a Câmara muda, e o arquivo da Câmara, como é que fica? Então pronto, é só isso. Porque a história da Câmara, ela segue. A política passa, mas a história fica. E pelo fato da história ficar, a gente tem que ter uma prova daquilo que é efetivamente feito. Eu acredito que isso é uma coisa que não atinge, eu não estou criticando. Eu só estou pedindo para regularizar isso. E dizer a Assis, a mesma conversa que eu tive com ele por telefone, vou reforçar aqui, que no que diz respeito à questão da falta, foi penalizado de uma forma equivocada e esta assessoria, diante de toda essa situação que eu estou aqui explicando, repassou à presidência que no mês subsequente você tem que ter o seu salário reembolsado, a falta reembolsada. E eu acredito que essa situação de publicações não venha mais a transcorrer para evitar problemas. Só era isso que eu tinha a dizer a Vossa Excelência. Eu agradeço as palavras de Dr. João José, mais de que informado, e eu acho que ficou bem esclarecido para cada um vereador. E também peço desculpa ao colega vereador Assis da minha falha, como não foi publicado o projeto, mas como eu já citei para João César e Dr. João, e levei os ofícios em mão, como eu indiquei ao prefeito para que me desse um retorno de alguma coisa, não chegou até essa casa, mas desculpa mais uma vez, certo? E pode ter certeza que quando for o próximo pagamento, dia 20, vai ser normal, viu? E registro também a presença de Edivan Saraiva aqui nessa casa e de João Henrique. Seja bem-vindo. Diante de minhas palavras, também registro a esposa de Edivan, e o tema livre está aberto, algum vereador que quiser fazer alguma explanação. Boa noite a todos. Saudar cada um aqui presente, público presente, imprensa, demais vereadores. Congratular que esse ano 2018 seja um ano de bênçãos, de paz. Falando a respeito, eu comuniquei, Nildo, Vossa Excelência, respeito qualquer tipo de posição aprovada por essa casa. Sou aqui vereador e não quero penalizar ninguém e também ver da forma como a gente tem que trabalhar, sem querer denegrir a imagem de ninguém. Eu entrei em contato com tanto a parte jurídica desta casa como a parte contábil, não querendo referendar a respeito que a resolução tem cunho verdadeiro, que eu não estou aqui querendo injustificar, que isso aqui independe, mas assim, eu comentando com o Dr. João José, até eu falei, eu acho que cada pessoa aqui na vida, a gente tem uma programação na vida, independente. Eu lembro bem do projeto apresentado do vereador Terto, quando foi para a gente diminuir o recesso. Louvável, essa casa aprovou, não sei se o vereador Terto recorda, o ano passado. E o que acontece? A sessão era para ser realizada na primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Disse na pessoa do Dr. João José, respeito, como sempre digo, o momento que ele passou e me programei para isso. O que acontece? A mãe dele é acometida de um problema de saúde e respeito e tal. Mas que nem eu disse para o Dr. João,
não está dentro do regimento desta casa o impedimento de não haver sessão por problema de saúde na pessoa de outra pessoa. Eu respeito, eu disse ao doutor João José. Eu me programei para isso. Se eu não pude estar, além do mais, Nildo, eu acho que você tem que ter um pouco de cuidado. Recebo seu pedido de desculpa de forma amigável. Não tenho raiva de você de forma alguma. Em nenhum momento eu me declarei, não liguei para ninguém, a não ser pedir orientação da forma como foi feito. Dentro do artigo 2, o parágrafo único, diz aqui o seguinte: o vereador faltoso terá o prazo de 5 dias úteis após a realização da sessão para apresentar à mesa diretora por escrito a justificativa de ausência. Eu acho que esse prazo nem foi extrapolado, não fui comunicado, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter a ciência do que está dentro da lei, para não prejudicar e não criar clima chato, porque se a gente for no oba-oba, a gente vai começar a criar uma rinha aqui dentro. Vai ser uma rinha. Isso aqui é verdadeiro. Eu digo sempre, a atividade do vereador, ela não se constitui somente dentro da sessão aqui, não, de 15 em 15 dias. Eu digo isso. Eu tenho um trabalho paulatinamente, diariamente, que a gente faz, independente de dia de semana, dia útil, feriado, dia santo, seja lá o que for. Eu acho o seguinte, a sessão é muito importante. Agora, mais importante que eu digo é a comunicação entre os pares, a mesa diretora, e a gente ter a sensibilidade de tratar esses assuntos sem medo, sem vergonha. Vamos dizer, diante de tudo isso que aconteceu, reitero suas desculpas e só peço uma coisa, que tenha comunicação. A comunicação seja feita, independente de qualquer tipo de ação, de qualquer posição política que algum exerça aqui dentro. Era só isso que eu queria. Agradeço na pessoa de João, doutor João José, tem o meu respeito. E qualquer colega aqui que tiver qualquer tipo de indagação, venha para mim e converse comigo. Bem, colega vereador Assis, eu acredito que, com o uso de suas palavras, você bem frisou aí, citou até só o caso da mãe de doutor João, que estava doente, mas eu quero bem esclarecer e dizer a vocês o seguinte: todos os vereadores estão cientes disso. João José sabe, vocês sabem que aqui também a gente não tinha terminado de concluir aqui, isso aqui, e na sexta-feira não tinha como a gente fazer a sessão. E aí já veio esse clima meio pesado da mãe de João José, aí a gente repassou para alguns vereadores, se você não teve alguma informação, mas o lugar da gente é tão pequeno e a gente aqui não sabe de quando tem uma sessão, quando tem de 15 a 15 dias, eu resisto minhas palavras nisso aí, não é nem falando em nome da mãe de João José, como eu falei até para ele, porque aqui a gente, na sexta-feira mesmo que eu vim para aqui, estava trabalhando aqui dentro, não tinha como a gente fazer uma sessão aqui, cheia de poeira, cheia de tudo aqui dentro, certo? Não era só por causa da mãe de João José. E nem por isso eu estou na atenta aqui, certo? Junto com vocês, não tenho raiva de nenhum vereador, jamais vou ter mágoa de ninguém. Eu acho que o diálogo, como você bem falou aí, é muito bom, mas eu só quero dizer uma coisa, eu falo isso para vocês. Eu, como sou a oposição hoje, vocês também poderiam dividir a gente, procurar alguma coisa. Eu, se for alguma coisa no meu sistema, eu vou procurar vocês também, mas eu vejo em mim que vocês baixam a cabeça. Alguns aí baixam a cabeça e não me procuram. Eu sou o presidente, vocês ligam para mim. Não é Thaís que resolve, não. Thaís é a secretária, mas o presidente sou eu. Ligo para mim, Nildo, está acontecendo isso, é isso. Eu vou resolver o problema. Isso aqui já está bem escrito aqui, ela já está sabendo disso. Se chegar um comunicado, você faltou uma sessão, traga um comprovante como registrando que você não faltou por causa disso, estava no médico, alguma coisa, que isso aqui até, o meu ver, não chegou. E eu já, diante de hoje, aviso a cada um dos vereadores que traga um comprovante para mostrar que você estava em tal lugar, com fulano de tal, estava com alguém doente, que isso é bom, fica bem esclarecido. E no momento da sessão aqui, eu repasso para todos eles
e todos vão entender, porque não é de minha culpa. Algum vereador, como já surgiu aqui, vai perguntar, fulano não veio por quê? Fulano estava sabendo da sessão? Igualmente você perguntou a mim, que eu não soube que tinha sessão. Eu sabia que tinha a sessão no dia 1º, que no dia 2, que era na sexta-feira. E aí, audiei para um dia antes, na sexta-feira, por causa que já... Informou que a sessão era dia 2. A gente faz uma programação. Eu faço uma programação das sexta-feiras quinzenais, que eu sei, daqui a 15 dias vai ter sessão. A gente tem que se programar diante disso, fora, salvo uma sessão extraordinária, que a gente tem que ver isso. O que eu estou dizendo, a comunicação que é feita sim, mas depois, ela quando extrapola, toma outra decisão, você não tem como voltar, não. Tem certos momentos, certas decisões suas, você não tem como voltar. Entendeu? Não, eu estou entendendo, mas eu tenho certeza que você sabia, só que você tinha seu compromisso. Mas você, Nildo, a sessão não foi sexta-feira, presidente, mas eu tenho uma viagem marcada, eu vou viajar, não vou poder ir. Eu estou sabendo que você tinha sua viagem programada, mas você não falou para mim. Eu fiz minha versão, eu não podia fazer uma sessão da situação que estava. Você trouxe algum comunicado? Não, é isso que eu estou dizendo. Chegou algum comunicado aí nessa casa? Você não chegou ao ponto de só para tentar explicar a parte jurídica da resolução. A resolução, quando ela foi aprovada, ela diz que será descontado 1/30 do salário da falta injustificada do vereador. A resolução, salvo engano, especifica ainda que não será considerado motivo de justificativa a hipótese de doença devidamente comprovada por atestado. Mas a resolução ainda dispõe que, diante da falta injustificada, o vereador ausente terá o prazo de 5 dias para apresentar a justificativa. Com a apresentação da justificativa, a mesa diretora decide se acata ou não a justificativa. Não acatada a justificativa, incide o desconto. Passados os 5 dias e não tendo apresentado nenhuma justificativa, a mesa diretora está autorizada a efetuar o devido desconto. O que a CIS está querendo dizer, para que a gente possa delinear e explicar tudo, é que diante da falta dele, entre a falta dele e a data em que houve o pagamento, não transcorreu os 5 dias que ele teria direito para justificar. É nisso onde está o equívoco do desconto, em termos práticos. Certo? A mesa diretora tem o direito de descontar? Tem. Mas desde que, diante da ausência, se passar 5 dias e não apresentar nenhuma justificativa, ou sendo apresentada a justificativa e a justificativa não for aceita, a mesa diretora está autorizada a efetuar o desconto. É legal, é legítimo. Essa prática não vai ser só aqui. Hoje o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, confirmou que vai punir os deputados faltantes na sessão, já vai passar descontado o salário. Mas, da mesma forma como que ele vai descontar amparado na legalidade, aqui também tem que funcionar da forma como que o projeto foi aprovado. É por isso que a minha orientação está justamente em seguir fielmente o texto. Se o texto garante ao vereador ausente, depois da sessão, o prazo em que ele faltar, o prazo de 5 dias para justificar, tem que aguardar essa justificativa chegar ou não. Se passar 5 dias e não chegar, no pagamento subsequente, já fico ciente de que vai ter a devido desconto, melhor dizendo. Conseguiram compreender? Estou compreendendo, sim. Doutor João, mas veja só, como eu fiz um pedido por ofício ao Poder Executivo no esclarecimento desse projeto para que seja publicado. Se de uma forma exatamente, ou outra não chegar, é o primeiro ponto. Eu fiz 3. É aquilo que eu estava frisando anteriormente. O primeiro ponto era a gente saber se foi publicado.
Se tivesse sido publicado, que nós ainda não sabemos se foi, haja vista que a Câmara já expediu 3 ofícios, resposta foi dada. Caso tenha sido publicado, ainda não teria transcorrido, no caso prático de Assis, né? Eu estou me referindo ao que aconteceu com Assis Silva. No caso prático dele, a gente tem que ser justo. No caso prático dele, entre a data que houve a ausência dele na sessão e a data que a Câmara realizou o pagamento, não teria transcorrido os 5 dias a que ele teria direito de justificar a falta. É por isso que o desconto, neste aspecto, foi indevido. Aí ficou a minha orientação, eu lhe repassei essa orientação, e inclusive repassei também ao próprio Assis, de que agora, no próximo mês subsequente, essa falta seja reposta, esse desconto seja reposto. Está entendendo? Aí, chegada a certeza da publicação, aí está em vigência. Faltou, vamos supor que a sessão foi dia 18. Aí, dia 19, dia 16, vamos em termos práticos. Na sexta, dia 16. Aí, 17, sábado, 18, domingo, 19, segunda, dia 20, terça. Em regra, o pagamento não ocorre. Entre a sessão e o pagamento não transcorreu prazo de 5 dias para que o vereador ausente dê a sua justificativa. Nessa circunstância, o pagamento vem integral. Aí, se ele apresentar a justificativa na quarta, dia 21, aí a mesa diretora vai analisar se é o caso de acatar ou não a justificativa. Se na quarta-feira ele não apresentar, ou se apresentar e não for aceita, no pagamento do mês seguinte, incide o desconto. Em regra, tem que funcionar dessa forma. Não, 5 dias. Exclui o da sessão e inclui o do fim. Exclui o do início e inclui o do fim. Entendeu? Exatamente. Entendeu como é? Transcorre 5 dias para poder ver se chegou justificativo. Não chegou justificativo, no mês subsequente, faz-se o desconto. Isso aí nada mais é do que bom senso. Eu creio que é isso. A palavra mais certa que eu dou é essa, bom senso. E você ter um entendimento. Agora, se eu chegar aqui ao ponto de faltar diuturnamente as sessões aqui, isso aí é óbvio. É assim. A própria lei orgânica informa que a ausência a 1/3 das sessões do período legislativo enseja a perda do mandato. Estava verificando isso agora há pouco. Se eu faltar 1/3 das sessões legislativas, ou seja, 1/3 das sessões ao longo de todo o período legislativo, eu vou ter, pelo que expõe a lei orgânica, a perda do mandato. E aí, ao meu ver, se você é político, candidatou, foi eleito, você, em termos práticos, é empregado do povo. Então, você não pode... Você não deve satisfação ao assessor jurídico da Câmara, você deve satisfação ao povo de Parari. Aí o encargo fica na consciência de cada um, né? De dar ou não satisfação ao povo. Porque se o povo lhe colocou aqui, você deve satisfação a ele e, lógico, aos colegas, porque os 9 funcionam em torno da coletividade. Então, bem esclarecido. Eu já falei, vereador, vocês, mais uma vez, né? Peço desculpa e pode ter certeza que isso não vai acontecer mais aqui. Não vai acontecer mais. Eu estou mais, né, já por dentro da lei e sempre junto aqui com o doutor João, dando as explicações. O dom é só aprender, certo? E não foi da minha, assim, por vingança e queria fazer isso, mas eu pensando que o projeto é sancionado e publicado, como eu enviei 2 projetos tudo dentro do mês, mas eu não recebi informação da menina aqui de nada, mas sem saber, entendeu? Fazer. Conversei com o João César, ele disse, você faz o quê? Eu digo, não, João, a gente vai descontar. Se caso houver algum problema que não foi publicado, eu retorno para um mês, eu retorno e repasso novamente o pagamento para ele, bem, né? Pode ficar ciente disso, cada um vereador, eu não tenho
não tenho enredo de ninguém aqui, graças a Deus. Eu vivo na correria do dia a dia, resolvendo meus problemas, como vocês sempre resolvem, e jamais vou ter mágoa de nenhum aqui. Quero que a gente faça um bom trabalho, principalmente nesse ano de 2018, e que a gente conclua muitos projetos aqui para que venha fazer benefício da população de Parari. Certo? Algum vereador tem mais um? Quer falar? Vou usar outra palavra? Passar a palavra para o colega vereador Fábio. Senhor presidente, meus cumprimentos a todos que acompanham a mesa diretora desta casa, meus cumprimentos aos colegas vereadores, meus cumprimentos ao assessor jurídico desta casa, os funcionários e público presente. Boa noite. Vamos começar por um assunto muito comentado nos últimos dias, o projeto de lei número 16 de 2017, que foi apresentado pela Prefeitura, o qual até a última sessão, no dia 16/2, não tinha sido colocado em pauta. Quando a presidência dessa casa foi indagada pelo vereador José de Aristides de Oliveira a respeito do projeto, ele respondeu: minha justificativa é bem justa, bem clara, como bem citei aqui em público, à frente desta casa, que ia enviará o projeto para o TCE. Minha justificativa, inclusive, estou esperando essa justificativa. Tive conversando com o assessor jurídico desta casa e até agora não recebi justificativa nenhuma. Enquanto não estiver em minhas mãos, não tenho como colocar esse projeto para a gente fazer uma análise aqui, o que se necessita desse projeto. Agora, senhor presidente, a pergunta que é inevitável, como a vossa excelência estava esperando a resposta do TCE, se o senhor só pediu a justificativa no dia 20/2, às 5h10, como consta no site do TCE, ou seja, logo após aquela sessão, que aconteceu no dia 16/2. Outra pergunta, excelentíssimo: por que esta assessoria jurídica desta casa não lhe deu uma resposta ao senhor, simplesmente ignorou o que ele lhe passou por parte da assessoria? Foi porque o senhor falou que ele não tinha passado resposta, foi? O doutor João não tinha passado resposta em relação ao projeto. Não. Na verdade é o seguinte: quando eu procurei o TCE, eles pediram para entrar no site. No site, como foi enviado pelo site. Eu tive lá, presenciei lá, eles pediram para voltar. Como chegou o período do Carnaval Recesso, procurei João César e eu tenho uma senha, o login, que é enviado por ela. Aí fiquei esperando o João César enviar. Então, não chegou esse ponto. Por isso que eu não pude justificar naquele mesmo dia, entendeu? Pronto, mas ele estava esperando. Conversei com o João José, o assessor jurídico dessa casa, conversei com o João César, que mais rápido possível eu queria, porque o comunicado, como eu já tinha ido lá na terça-feira, antes, para pedir uma justificativa, e não tinha. Então, imediatamente a gente foi, resolveu, João César conseguiu, que quem tem essa senha é João César, ele fica com ela lá, bem, entendeu? Mas fiquei esperando a resposta dele para que ele, viu? Certo. E até agora, na realidade, até agora não recebi justificativa nenhuma, e estou com o documento como foi enviado, né? Não, tem, inclusive eu fiz a busca lá no sistema do Sagres, e eu tenho ele aqui. E foi enviado no dia 20. Foi. E não no dia 16, como o senhor estava esperando a resposta já, quando o cara estava esperando que já fez a indagação. E esse já, cara não tinha feito a indagação. Na verdade, ainda. já estava com o João César lá, ainda mas eu pensando que ele né? tinha enviado, né? Mas ele não. Não foi enviado. Eu fiquei aguardando a resposta dele. Inclusive, imediatamente conversei com o assessor jurídico dessa casa, João José, e fomos lá próximo, foi, João José? E foi que ele conseguiu e resolvemos tudo nesse dia aí. Pronto, ainda tem a nota de esclarecimento, né, por parte do presidente. A presidência da Câmara Municipal de Parari, José Josenildo, não usa suas atribuições legais que se turnam são conferidas pelo regimento interno. Por meio dessa nota, traz a verdade acerca do projeto 116, esclarece o verdadeiro e fiel compromisso com a honestidade que permeia na sugestão. Ainda segundo a nota de esclarecimento divulgada pelo presidente desta casa a respeito do projeto, ele diz: o maior beneficiado com o mesmo será o genro do prefeito, notadamente o vereador Fábio, que contará com um salário de R$3.000, mas para exercer o silenciado mandato, o comando da Secretaria de Chefe de Gabinete. Primeira falácia, ou falta de compromisso com a gestão. Ele não tinha enviado, o senhor não tinha enviado ainda ao TCE até o dia 16, só foi enviado no dia 20, né? Como foi a coisa, não tinha enviado ainda, o senhor divulgou a nota, já tinha enviado. Quando divulgou a nota, disse que já tinha enviado, e não tinha enviado ainda. Quando eu coloquei a nota de quê? A nota dizendo lá que tinha
pedir e tal, e para a gente aqui o senhor já tinha falado que tinha enviado, e não tinha enviado ainda, até aquele presente momento. É porque estava em mão, né? Eu disse que estava enviado porque já estava em mão, que eu já Estava daqui não esperando estava. resposta, e não estava. Já estava lá em João, é como eu te falei, já estava lá com o João César, Pronto. e ele que organiza tudo isso. E você sabe que o João é muito ocupado, eu chego lá, às vezes eu fico esperando. Ele diz, não, Dido, eu estou ocupado, e eu também deixei em mão. Eu até vou passar a palavra para o doutor João para ele dar uma explicação bem melhor disso aí. Porque... Se permite, deixa eu terminar, se fosse possível. Entendi. Só para que todo mundo possa ouvir, o TCE, eu tive acesso à movimentação da consulta que foi feita no Tribunal de Contas hoje pela manhã. E na movimentação já consta o parecer a respeito do assunto, dado pelo próprio Tribunal de Contas. Mas eu não tenho o login e senha da presidência. Eu tenho o meu. O meu, como advogado, eu tenho o meu login e senha do Tribunal de Contas do Estado. Mas o da presidência desta casa eu não tenho. Por isso eu não tive acesso ao parecer. Quem tem esse login e senha é o setor de contabilidade, até mesmo porque foi enviado por lá. João César foi quem fez o envio da consulta. E pela movimentação que eu vi hoje, já existe o parecer do tribunal. Mas eu não tive acesso para deixar na sessão de hoje, já que o projeto foi devidamente aprovado. Enfim, quando o parecer chegar, que vai chegar, será arquivado para fins de comprovação. Aí de outra parte, senhor presidente, eu vou contar com um salário dizendo que lá que eu vou contar com um salário de R$3.000. Senhor presidente, eu não vou contar com um salário de R$3.000. Eu já conto com um salário de R$3.000, como qualquer vereador dessa casa aqui. E, sinceramente, tanto faz ganhar R$3.000 aqui na Câmara ou na Prefeitura. Agora, se na Prefeitura fosse um pago com euro ou dólar, aí sim eu estava levando vantagem. Já o senhor tem uma boa vantagem sobre os demais vereadores, que conta com um salário de R$6.000, segundo o Sagres. Mas no mês de maio de 2017, o senhor contou com um salário de R$7.200. Isso não foi divulgado, né? Aí, torna na pesada. Já em 2013, o prefeito Josa fez com o senhor a mesma coisa que está tentando fazer com Edivan Saraiva. Mas como era Vossa Excelência que estava tentando assumir o cargo de vereador naquela ocasião, nem se lembrou da crise que já assolava nosso país, nem tampouco procurou o TCE para saber sobre a disponibilidade financeira do nosso município. Só que o senhor não agradeceu, ou melhor, agradeceu de um jeito bem exótico. Vamos ao regimento. São obrigações e deveres dos vereadores proceder de modo compatível com a dignidade da Câmara e não faltar com decoro na sua conduta política. Só para refletir, não falta do condecoro, é uma falta com a verdade, ou seja, não mentir. Diante de tudo isso, eu posso dizer, presidente, feriu uma das regras do regimento interno desta casa. De maneira alguma foi fugir daquele regimento interno de nada. E outra, o que eu quero dizer é o seguinte, quando era a situação lá de Josa, eu cumpri meu compromisso com Josa. 4 anos passei com ele e cumpri meu compromisso. Cumpri meu compromisso, os 4 anos com ele, vereador nenhum, político nenhum, não é obrigado a estar de um lado, não. Assim, o vereador, colega vereador Galei, que está aqui do lado, não tinha ido para o lado de Josa. Não, eu entendo, mas só foi a nota, pela nota foi divulgada lá, eu estou respondendo a nota, foi divulgada lá no Paraíba Mix, como está aqui, ó. Se eu quiser ver, está aqui meu contra-cheque, está aqui o salário do pessoal. E essa forma aí de R$7.000 eu nunca recebi aqui. Isso é mal, isso é uma... Nunca, aqui não. Aqui. Tá aí, mas nunca recebi. Foi do Sagres. Não. Se o Sagres passou a mentir, sinceramente. É isso, não. Pode dar esclarecimento para ele, João, não vou nem dizer, porque... Bom, com relação a esse... A gente pode dirimir essa dúvida ou não de ter tido esse rendimento vendo o balancete. Creio eu. Só pedir à secretaria que pegue a cópia do balancete de maio de 2017 e a gente vai conseguir esclarecer se foi o que está aqui ou se foi um equívoco na informação, porque o Sagres é tão somente você informar o que aconteceu. Eu pergunto, não teve um retroativo? O retroativo acho que foi isso aí. Eu só fiz as menções porque sim, então se houve o retroativo... É por causa do retroativo. Eu só fiz a menção porque mencionou o meu salário, entendeu? Eu estou mencionando de acordo com o que foi feito. Se não tivesse feito nada, não tinha feito nada. E 2 palavras também quero lhe dizer o seguinte.
Eu não tenho nada a ver também. Foi uma questão de decisão nossa, era uma obrigação, eu como presidente dessa casa, pedir uma solicitação ao Tribunal de Contas. E não questionar por causa do salário, que para mim tanto faz, você ganhar 20. Então, mas foi colocado. Aí colocou mais assim, como sendo genro do prefeito. Então, assim, eu não gostei quando eu disse. Se não tivesse dito, não, o vereador Fábio disse isso, mas a parte de genro do prefeito, aqui nós estamos falando assim de pessoas. Aí não estamos falando de familiaridade, não. Para dizer, não, fulano é porque é primo de ciclano, ciclano é primo de outro. Todo mundo aqui na cidade é primo. Se você for olhar, Solange, aqui é ex-prefeita, é primo de Genival. Então, assim, se for levar em nome de parentesco, vai ficar louco. A cidade é pequena, todos mundo são, bem dizer, primos, irmãos. Se não for muito próximo, é próximo, que aqui todos mundo são primos. É raro uma pessoa dizer, não, quando for procurar as origens, vai chegar ao mesmo ponto e ser primo, distante, mas é. O que soou mal foi só isso aí, o restante... Mas isso é uma questão mais de... Isso aí eu estou vendo uma caça, é uma questão de querer, como até o colega vereador Assis falou, que quanto mais a gente fazer, procurar mais, entendeu? Os entendimentos, melhor. Isso é uma forma aí de me agressar um pouquinho assim, mas eu não me sinto, nem bata passarinho com isso. Eu quero só o seguinte... o meu só compromisso... que foi o senhor que fez primeiro. Deixa eu falar com o seguinte, deixa eu falar para você. Meu compromisso com o Josa, passei os 4 com ele, aqui não estou tratando assunto política, mas só referindo isso aí. Mantive os 4 anos com o Josa, cumpri meu compromisso, deu o sangue, deu deu a cara a tapa, e quero dizer o seguinte, não porque eu estou aqui, vou querer ser contra vocês, de maneira alguma. Faço meu trabalho, como vocês, cada um faz, e nem sou contra ele de maneira alguma, nunca cheguei para estar falando de vida de ninguém, certo? Isso foi só uma questão desse projeto. A gente colocar em análise, por quê? Viu, Fábio? E, na verdade, vereador Fábio, na verdade, o seguinte, a minha forma de pedir um esclarecimento ao Tribunal de Contas disso aí, não foi sonegando, nem escondendo alguma coisa, nem querer saber mais do que os outros. Foi uma sugestão minha, porque, como você bem falou aí, que você era genro do prefeito. Eu tinha que falar, eu tinha que saber sobre isso, assim, porque só está favorecendo esse projeto, só favorece uma pessoa. Se fosse para favorecer a população, eu estava de cabeça erguida, mas só uma pessoa, então também tinha que saber do esclarecimento. A sua pessoa. Se eu quisesse sair daqui, presidente, sem precisar de projeto, tem como sair. Tem 2 secretarias com vaga, 2 secretarias vagantes. Então a gente estava por quê? Era para trabalhar na prefeitura? Trabalhar na prefeitura. Eu não trabalhava onde? Na prefeitura. Só. Não estou atrás de favorecimento de ninguém, não. Como você mesmo sabe, tem secretário de Agricultura? Não. Tem secretário do Meio Ambiente? Não. Quem votou foi eu? Não. Eu não estava aqui. Mas foi aberta as vagas. O senhor tanto sabe quanto eu. Então não é só para me beneficiar. Se fosse, eu podia sair para qualquer uma dessas 2 secretarias. Isso eu garanto. Só favorece uma pessoa só. Aí não favorece a população. Certo? Que eu quero só dizer. E eu quero falar o colega vereador, o colega Edivan, que recentemente chegou a essa casa, que jamais nenhum vereador aqui tem mágoa da sua pessoa. Seja bem-vindo a essa casa e pode ter certeza, vamos trabalhar junto, unido aqui e fazer um bom trabalho, certo? Pode ter certeza. E qualquer dúvida pode procurar, procura os meninos que já são mais experientes, vereador Estrela, vereador Assis, Júnior, Leônio, Eudo, como Fábio Terto, vereador Galego, e a gente estamos unidos para a gente trabalhar, porque a gente vai formar uma guerra, formar uma coisa mais diferente aqui, que isso nunca existiu. Vamos trabalhar unido, que isso é o futuro da gente aqui na cidade e honrar as pessoas que votarem em nós, certo? Era só isso, minhas palavras. Algum vereador que faz uso da palavra? Vou passar a palavra para o doutor João. Dispensada das formalidades, é apenas para dar uma explicação aos 9. Eu fui indagado se esse ano vai ter ou não aumento do salário dos parlamentares. E eu conversei com o João César, que ele é o contador, ele tem condições plenamente de dizer ou não se existe essa possibilidade. Mas a situação de 2018 está um pouco diferente da de 2017. Em 2017, houve aumento. E, da mesma forma que houve aumento nos salários, houve aumento também do Odécimo. Inclusive, o presidente teve uma atitude muito louvável, que foi devolver ao término do exercício financeiro aproximadamente R$30 mil aos cofres do município. Eu só conheço 2 câmaras que em 2017 devolveram dinheiro. A de Pocinhos, que devolveu R$150 mil, e a de Parari, que devolveu, acho que aproximadamente R$30 mil.
Em 2018, como a verba da Câmara é feita com base na receita efetivamente arrecadada no ano anterior, e por 2017 ter sido um ano de crise, a Câmara, em termos de verba, foi penalizada, porque houve uma queda mensal de R$3.000. Então, quando a gente pega R$3.000 que multiplica por 12, houve uma redução na verba orçamentária do Poder Legislativo para 2018 de R$36.000. Então, creio eu que para não infringir a Constituição e resguardar a aprovação na prestação de contas, creio eu que não haverá aumento. Se por acaso o setor de contabilidade observar que existe condições de dar aumento, vai ter aumento. Eu só estou repassando a informação porque o João ainda está fazendo o levantamento. Se vê que vai dar para dar aumento, dá o aumento e, consequentemente, retroage a janeiro. Mas eu creio que, diante da redução, não vai dar para dar aumento. Posso até estar enganado. A gente vai precisar aguardar a análise da contabilidade. Pois é, doutor, me diga uma coisa, e por que o ano passado, 2017, nunca chegaram perto do presidente para dizer, está sobrando dinheiro? Agora foi que vocês viram, não é que está faltando, mas quando estava sobrando, ninguém nunca chegou. Senhor presidente, o que é que nós vamos colocar com essa sobra? Vamos comprar 2.000 tijolos, vamos trocar os carros. Ninguém nunca chegou para dizer. Agora, como está faltando, não pode, porque está faltando 3.000, mas quando foi devolvido 30, não sei quanto foi para a prefeitura, era todo mundo bem caladozinho. Ninguém falava não. Hoje já estão dizendo, não pode, porque faltou 3.000, não sei o quê. Mas isso não pertence a gente, não. São minhas palavras somente que eu queria dizer, só era isso. Eu compreendo perfeitamente suas alegações, mas a situação é a seguinte. Quando, ano passado, houve, digamos, popularmente falando, a sobra do dinheiro, não poderia pegar e distribuir em termos de salário, não. Porque o salário ele obedece a uma sistemática. Como é que se fixa um salário? O salário de vereador de municípios de até 10.000 habitantes corresponde a 20% do que ganha um deputado estadual. Então, quando foi feito o cálculo no ano passado, levou em consideração o salário do deputado, fez o cálculo em cima de 20%. É certo que em cima de 20% ainda dava bem mais do que a Câmara pagou aos senhores. Mas só que dentro da previsão orçamentária aqui, se no final do exercício tivesse dado a título de aumento, correria o risco de as contas do presidente ser rejeitada. Aí outra indagação, por que foi que não trocou o carro? Poderia muito bem ter pego o dinheiro, ter feito a compra de um outro veículo ou ter trocado o veículo. Mas para isso, a Câmara ela teria que ter tempo. Por quê? Porque teria que, primeiro, fazer um leilão do veículo que tem e uma licitação para, com o dinheiro do leilão, mais a licitação, que era o dinheiro que estava em caixa, comprar um novo veículo. Ou se dissesse assim, não, fosse construir o prédio da Câmara ali, naquele terreno que está por trás do ginásio, também teria um entrave burocrático de fazer a licitação, de contratar a construtora e executar a obra. A presidência, com o que deu para executar a reforma desse ambiente, fez a reforma e achou por bem que, até mesmo pelo fato de ser um ano de crise, achou melhor devolver os recursos ao município para que o prefeito se utilize da forma que achar conveniente dentro da previsão orçamentária. Mas aí ninguém nunca chegou perto dele para dizer, não está sobrando. Nós temos que começar a fazer isso aqui para dar certo no final. Aí ninguém disse nada. Agora, quando foi de última hora, 30, para onde? Para onde já tinha. Foi para onde já tinha. Foi. A água correu para dentro do mar de novo. Esse ano ainda não está no teto, mas a gente não teria condições de, dentro do que a Câmara recebia, dar o aumento, porque é o seguinte, o Poder Legislativo ele só pode gastar até 70% de toda a sua receita com folha de pagamento, nela estando incluso
os salários dos vereadores. Aí, dentro da execução orçamentária, eu acho que já estava algo em torno de 70%. Quando soma o salário dos 9 e o salário dos demais funcionários, salvo engano, estaria ali na margem dos 70%. Aí não poderia. Foi 58 mil reais, não foi isso? Estava olhando agora, hein? Agora você teve uma diferença de 2.352,37 a menos Esse ano. esse ano. É, a menos. Porque houve a queda na receita do município. Aí, tendo a queda na receita, afeta a Câmara. O ano 2017, É o máximo que pode gastar. Aí, no caso, os outros 30 fica para o custeio das outras atividades. no ano de 2017, o salário o décimo era do valor de 58.447,69. 58. Aí o ano 2018 é 5.695,32. Aí houve uma redução de 2.352,37. Reduçãozinha que no final deu um total de 28.228,44 centavos a redução total. Exatamente. Foi 2016. O que foi que aconteceu? Houve uma arrecadação a mais de ISS Ali foi e houve uma arrecadação de ICMS. Quando o governo do Estado fez o 17 foi repasse. pouco, até porque nós estamos se baseando aqui no ano 2017 para poder fazer o décimo de 2018, 2018. que é 7% do valor da receita, Da receita corrente líquida. do ano Aí, anterior. quando vê o que foi que efetivamente o município recebeu, como houve perda de ISS e de ICMS e de FPM, aí refletiu na verba do Poder Legislativo. Aí, esse ano, vai ter um orçamento a menos de 28 mil reais. Dado exato agora. Aí, creio eu que não vai dar para ter aumento, mas João César está vendo o levantamento. Se vê que vai ter aumento, todo mundo vai ser beneficiado, né, os 9. Já que estamos falando de salário, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. A questão quase todos agora, está tendo agora a questão do 13º, o texto de férias, os vereadores, que antigamente isso não tinha, né? Lá já estão tendo. Aqui, assim, vai correr o risco de ter um dia? Assim, Corre o risco, é só correr o risco. o primeiro passo é ter uma alteração na lei, né? Que garanta o 13º aos vereadores. E o segundo passo seria ter verba suficiente para custear essa despesa. Mas federal já tem, né? Nível federal. Mas aí é porque o Lá o Congresso... Senado, o Congresso. Já- Aí já o segundo garante. já no Rio Grande do Sul já tem também, né? Que eu sei que gera uma série de polêmicas. O que a questão do 13º é a seguinte. Prefeitura, vamos falar em termos para todo mundo ter como é que funciona. Chegou a verba de janeiro. Todos os recursos. Fez a folha de pagamento, suponhamos que a folha de pagamento dê 100 mil reais. Em regra, o prefeito tem que pegar 100 mil mais um 12avos. Aí ele paga 100 mil e de 100 mil, um 12avos ele guarda. No mês seguinte, fevereiro, da mesma forma. De modo que quando for em dezembro, ele vai ter o dinheiro do 13º garantido. Por quê? Porque o governo federal não manda verba para pagar 13º. O prefeito é que tem que fazer o caixa. Da mesma forma, teria que ser na Câmara. Ela teria que fazer o caixa para poder pagar o 13º. Bem, na realidade, assim, na realidade, a gente não tem assim um dinheiro disponível diretamente para nada, né? Todo mundo, o senhor tem é igual a sua carteira, a sua casa, você tem que pegar, tirar daqui e colocar ali. Não vem dizendo, não, isso aqui vai gastar ali, a não ser com exceções que tem as obras, né? Convênio que vem diretamente para aquilo ali, você não pode gastar com outra coisa. Mas as outras, tudo em você diz, não, vai tirar daqui e colocar ali. Agora diz, não, por que não fez isso aqui? Porque o dinheiro não dá para fazer os dois. E a gente, como o doutor João disse, não vem o dinheiro especificamente, a não ser o excesso, tem a exceção que é o convênio, o restante não vem. Mas tem só não saúde, né? Mas o senhor ainda tem aqueles 40%, do Fundeb, no caso do Fundeb tem 40%, que o senhor pode comprar as outras coisas. E os 60%, vai ter uns 60% por salário. Aí aqueles 40%, tem aqueles outros 15% para investimento. Aí é uma bagunça geral, o cara tem que fazer tudo dentro da regra. Mas a não ser, não vem nada para dizer, não, vamos, isso aqui vai ser isso, um direito, e como o senhor disse, vem um dinheiro para a questão do 13º entre essas férias, não.
Mas aí, se der para dar aumento... Posso continuar? Quando acabar não orientar nem o presidente, porque isso era ter dito, o contador. Se o contador não sabe, diz, olha, está sobrando tanto, vai te preparando para isso. Mas qual foi o preparamento dele? Guardar aqui para nós dar quem já tem. Foi desse jeito mesmo, viu? Poxa. Poxa. Aí não... Mas, mesmo assim, mesmo assim, com muita dificuldade e muita crise, o vereador Assis, o vereador Júnior, todos que estão aqui presentes, eu ainda fiz deu mais uma arrumada aqui, porque a gente, com a crise que estava, né, e está ainda, né, eu ainda consegui, como a gente bem tinha um som aqui, não era de boa qualidade, coloquei esse som aqui dentro do ano, durante o ano, coloquei esse som de qualidade aqui, fiz o quadro, mandei fazer o quadro legislativo, já dentro do ano, com o quadro do presidente, fiz o quadro aqui da mesa diretora, aqui, por aqui que eu sei, só tem em Cordeiro, eu achei muito interessante, fica de lembrança, fiz também o quadro que... em memória do vereador, colega vereador Assis, que Deus tenha ele em bom lugar, não é isso? E também fiz uma reforma aqui, uma pintura aqui, troquei as linhas aqui em cima, troquei a metade do PVC, não deu para trocar todo, porque já estava muito avançado para não ultrapassar o limite. Troquei 2 linhas aqui em cima, o telhado. E também pintei a cama todinha, comprei uma televisão com antena parabólica, micro-ondas, de tudo, micro-ondas, liquidificador, sanduicheira, e também fiz o kit para cada um vereador, uma rapzinha dessa, chaveiro, carteira e a carteira de identificação. Só que eu estou aguardando chegar as outras para não entregar de nenhum, para entregar tudo junto, porque está faltando chegar, porque Hinaldo encomendou em São Paulo, porque eu em Gigi também, né? Porque da carteira que tinha eu não queria uma carteira mais de qualidade, porque dura mais, certo? Então estou aguardando chegar para me entregar todos juntos, certo? O kit completo, tá certo? Então, como não tem mais nada a ser tratado, dou por encerrada a sessão. A todos uma boa noite, um bom final de semana, e tem um lanchinho ali na cantina e todos ficam à vontade. A próxima sessão, dia 16, se Deus nos permitir.